A estimativa do IPCA para este ano se manteve a mesma nessa semana. Já o PIB deve crescer. As informações constam no relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Vamos conferir aqui comigo no telão os números divulgados hoje pelo Boletim Focus. Repare que a previsão da inflação, que é o IPCA, há uma semana era de 3,75%, agora se mantém em 3,75%. Já o crescimento da economia, que é o PIB, aumentou de 1,85% para 1,89%. O câmbio se manteve em R$ 4,95 e a taxa Selic ao final de 2024 em 9% ao ano. Vamos para 2025, uma semana atrás a previsão era de uma inflação de 3,51% ao ano, mantida, portanto. O crescimento da economia também mantido em 2% ao ano, taxa de câmbio R$ 5,00 e a taxa Selic ao final de 2025 em 8,50% ao ano. E já estão conectados aqui com a gente, o presidente da KIST Investimento, Douglas Dweck, e o nosso comentarista Miguel Daoud. Boa noite aos dois. Começamos sempre com o nosso convidado, Daoud, se você me permite, com o Dweck, para analisar essa questão aí dos números divulgados agora. Alguma novidade ou já se previa realmente a manutenção da inflação e um pouquinho de crescimento para o nosso PIB, hein, Dweck? Boa noite. Boa noite. O PIB eles estão conseguindo agora controlar, procurar um pouquinho o ponto ideal dele, mas está tudo dentro do previsto. Então a gente está acompanhando aí os efeitos de ter baixado os juros nas últimas reuniões, então o Banco Central baixando os juros e etc. A gente vem então agora acompanhando. O que a gente está buscando agora é ver se vai dar o resultado do que foi feito nas últimas reuniões, o que a gente teve. Agora a gente quer ver o resultado na prática na economia. Então, esses números vão buscando isso. Agora, a inflação, por exemplo, mais uma semana mantida, A gente tem registrado aí nas últimas semanas a preocupação ainda na alta dos preços dos alimentos. Qual é a perspectiva que você tem em relação à inflação para as próximas semanas, hein, Dweck? Esse é exatamente o efeito de baixar os juros. A gente brinca que a economia é uma ciência exata com números, mas você não sabe exatamente como equilibrar. Então eu baixo os juros para estimular a economia e pode então ter um pouco também de inflação se tiver facilidade de comprar, de estimular a economia e voltar a comprar. Esse é o ponto que o governo, que o Banco Central, que a economia fica procurando. Então, de eu conseguir baixar os juros e não ter o estouro da inflação. E a gente vem sentindo. Então, teve um aumento gradualzinho leve nessa inflação e hoje ele busca esse equilíbrio. Então, a gente vai ter, dos anos passados, o juros estava tentando ser controlado e por isso foi baixando os juros agora, que ele já foi controlado e agora vai procurar o momento ideal. Então, a nossa leitura é que pode ficar esse alto e baixo um pouquinho mais da inflação agora, do IPCA, que a gente vai ver o efeito da baixa de juros, que foi rápida. Então, nas últimas reuniões teve bastante baixa de juros e agora a inflação pode reagir a isso. Pois é, e falando sobre a questão da projeção da Selic, para o final de 2024, 9%, e para o final de 2025, 8,5%, taxas ainda muito altas, Num cenário preocupante em que a gente encontra o setor agropecuário, muita gente entrando com recuperação judicial, pessoas físicas aumentando também na inadimplência, a gente tem registrado aqui sempre no Rural Notícias. Como é que você vê esse casamento de taxas altas de juros e um momento difícil também para pagamentos de dívidas, hein, Dweck? Eu sou daqui, a gente coordena muitas recuperações judiciais aqui há 16 anos e a gente teve um aumento muito grande hoje da demanda, 4 vezes mais do que o normal, para o agro, onde a gente faz muita reestruturação. Então, os juros permanecem altos, porque ele estava muito maior e esse efeito ele demora. Então, eu baixei os juros hoje. Eu vou ter um efeito disso daqui a um ano, daqui 6 meses. Então, hoje a gente está pagando o preço do passado. Vou te dar um número, um exemplo de uma coisa que está acontecendo agora. No ano passado, a gente está tendo diversos
publicações de balanço de empresas na Bolsa. A gente tem cerca de 400 empresas na Bolsa. O ano passado, cerca de 275 delas, então mais do que a metade, uma boa maioria, veio com um faturamento menor do que o ano de 2022 e com endividamento maior. Então elas não estão conseguindo gerar caixa, não estão conseguindo gerar venda para melhorar. Então de 2022 as empresas pioraram para 2023. Isso é efeito dos juros. O juros estava muito alto e é uma das coisas que dá o efeito, mas o efeito dos juros altos é um problema. E a gente vem carregando ele. Então hoje, produtor rural que teve o problema climático que a gente acompanha muito aqui e que tem hoje quebra de safra pontual por causa do clima em alguns lugares, e você tem o preço da commodity muito baixo, muitos deles estão recorrendo à recuperação judicial como única alternativa. E o efeito de agora vai aliviar isso, vai dar para pagar, vai demorar para acontecer. Então, quando o governo corta os juros hoje, isso vai dar um efeito bom, de um número econômico bom, talvez no ano que vem. Então, agora a gente ainda está pagando o preço dos juros mais alto que a gente tinha lá atrás. E realmente ainda precisa baixar muito esses juros que a gente tem atual para ficar com uma economia onde o que a gente lê na escola de administração. Então, olha, eu vou pegar um pouco de dinheiro do banco, um pouco do meu dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou pagar o dinheiro do banco e vou ficar com lucro. Hoje, dificilmente o produtor ou o empresário consegue ter um lucro pagando os juros que a gente tem de mercado hoje. Perfeito. Daúde, eu tenho até alguns números aqui que já foram divulgados, né? Que os pedidos de recuperação judicial feitos por proprietários rurais que atuam como pessoas físicas tiveram um aumento de 535% no agro brasileiro no último ano, passando de 20 pedidos em 2022 para 127 pedidos em 2023. Eu gostaria de saber a sua análise, Daúde, sobre esse cenário, né? E também se você tem alguma colocação para o nosso convidado. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri, boa noite, Dweck, e boa noite a todos. Bom, a dúvida que nós temos e a preocupação, que inclusive o governo já tem essa preocupação, que é a capacidade, né, desse endividamento, de quem se endividou, de cumprir essas dívidas, em decorrência exatamente de que a taxa de juros, né, a previsão da taxa de juros, que faz a indexação dessas dívidas, ela não está caindo, né? Você tem a taxa de juros mais alta e a gente está vendo agora que não sabemos se a taxa de juros, o Banco Central vai interromper os cortes, uma vez que o cenário externo está bastante complicado, né? Já estamos tendo pressão no câmbio, isso mostra que o aspirador de dólar está sendo ligado lá nos Estados Unidos e isso pode complicar mais a questão de recuperação judicial dos produtores rurais, uma vez que o preço da soja hoje ele está aí beirando $100, R$ 100, e isso vai torná-los inadimplentes. Agora, eu queria perguntar para o Dweck, se você me permitir, Petri, da Quest Investimentos. É isso, né, Dweck? Quest Investimentos. Quest Investimentos. Em que sentido se dá essa recuperação? São com CRAs e o produtor sabe que ele pedindo recuperação judicial acabou. O negócio dele vai ser muito difícil ele retomar o mercado. Você não acha que está havendo aí uma certa antecipação desses produtores em querer a recuperação judicial e provavelmente eles terão aí um afastamento do mercado por essa recuperação judicial? Não existe outra forma? Existem algumas formas, e aí vai de fazer um estudo de viabilidade de cada um dos casos, né? Então, a gente tem aqui feito muitas recuperações judiciais e, na verdade, ele não fica fora do mercado. Então, existem, inclusive, fundos e bancos parceiros nossos que a gente faz investimentos nos grupos em recuperação judicial. A questão toda é ver qual a viabilidade econômica que ele tem. Então, eu posso hoje, por exemplo, tem algumas soluções que eu pago todos os credores, encapsulo essa dívida, seja o CRA, o CRA que você comentou, ou outro, e vou alongar essa dívida. É uma forma de fazer. Em alguns, só que você alongar com alguns credores dessa forma vai continuar acumulando juros altos
que a gente estava comentando agora. Então, a recuperação judicial vem como uma segunda alternativa, que talvez é uma coisa para ele fazer uma vez na vida, bem organizada, e ele vai fazer um pacotão da renegociação. Então, tentar colocar todo mundo num pacote lá para pagar em 8 anos, 10 anos, com juros menor, um pouco mais atrativo do que ele fazendo uma renegociação sozinho. E a gente tem vários que funcionam bem, vida nova, e o produtor está super bem, pós a recuperação. Petri, dá licença, eu só queria fazer aí uma complementação e explorar um pouquinho mais isso que o Dweck colocou. Quer dizer, na realidade, o que o produtor está fazendo? Vocês organizam uma securitização da dívida dele, não é isso? Uma das alternativas, se ele tiver capacidade de pagar. Sim, se ele não tiver, vai para a recuperação, mas aí ele faz uma securitização. Essa securitização se torna um fundo que as pessoas, quer dizer, aqueles que a gente fala, os abutres do mercado, vão lá e vão comprar, porque, quer dizer, vão ver vantagem nisso. Agora, para o produtor, é vantagem ele fazer essa securitização? Muita vantagem da UD, a gente faz muitas, e esse aumento de 500% do ano passado, é que não pode ser generalizado, que serve para qualquer um. Então, igual uma empresa, ela está com uma doença, eu vou fazer uma cirurgia ou não vou fazer a cirurgia de remoção do tumor? Então, em alguns casos, que o produtor, a capacidade de pagar momentânea é próxima a zero, eu devo um monte de credores e eu vou ter execução dos bancos, vão tentar tomar minha fazenda, minhas garantias, eu vou parar essas execuções momentaneamente e vou alongar minha dívida. Por isso que o aumento da procura está tão grande agora, porque em muitos dos casos eu estou muito próximo ou abaixo do custo de plantação. Como é que eu vou pegar agora e ainda vou pagar X milhões em financiamentos? Então, a recuperação tem sido muito utilizada, aí de forma correta em alguns casos, porque eu preciso alongar uma dívida de uma forma que o credor não ia aceitar da UD. Então, a gente já fez planos aqui de pagamento em 15 anos, por exemplo. Por quê? Porque eu estava de um tamanho com a soja 160, agora a soja 100, a minha margem é muito pequena e eu vou precisar de X anos para pagar. Talvez os bancos, quando deram dinheiro, os credores, quando deram dinheiro, talvez fizeram uma análise de crédito não perfeita. A gente teve um problema da UD, que a gente teve anos glórios 2021 e 2022 do agro, que era fora do normal. Pós-pandemia. Antes, o agro não era esse sucesso todo e ninguém está milionário e um dia está muito mal. Era um negócio como qualquer um. Eu tenho uma fábrica de parafuso, eu faturo 10, deixo um de margem e era um negócio padrão. A gente vai voltar para isso. A gente vai acabar a loucura do agro, de que é uma maravilha ou é uma impressora de dinheiro. Não é. Então, em alguns casos, o produtor agora sentando e falando realmente vai ficar dentro disso, eu vou precisar para pagar os investimentos que eu fiz ou o financiamento que eu tomei, eu vou precisar hoje de 10 anos, 12 anos, 15 anos. E dentro da recuperação judicial, a gente consegue negociar isso de uma forma um pouco mais facilitada do que eu pedir para o credor hoje 12 anos e ele não vai me dar. Então a gente precisa dessa força. Ô, Daúde, só uma questão rápida aqui. Pois não, Daúde, rapidinho. Eu tenho uma colocação para fazer para ele também importante. Não, rapidinho, só por esse raciocínio. Então, quer dizer, essas recuperações judiciais que estão ocorrendo, dentro delas estão essa questão da securitização desses produtores, que é uma forma que eles encontraram de negociar as suas dívidas. E ainda responder essa pergunta do Daúde? Pera. Esse produtor não fica fora do mercado, ele continua tendo crédito. Continua tendo crédito e a ideia da UD muitas vezes é que ele saia do vício maldito do dinheiro a juros. Porque o que a gente está falando o que levou ele ao vício, tomar dinheiro a juros, muitas vezes não dá. Então, calma, vamos tentar não tomar mais tanto crédito, mas vamos pagar a nossa dívida de uma forma que dá para pagar. Então, eu continuo tendo crédito, mas eu vou tentar, como médico do doente, que ele não continue fazendo o mesmo vício que ele fazia. Então, ele vai ter um pouco de crédito para não parar a sua operação e a gente vai alongar a dívida velha e aí ele pode ter uma nova viabilidade econômica. Do jeito que está, ele não consegue pagar. E muitas vezes, se eu preciso de 10 anos, 12 anos, 15 anos, o credor também não dá facilmente. Então, precisa de um diagnóstico para cada caso, mas muitos deles hoje, com o atual juros, com o atual preço de soja, realmente a recuperação acaba sendo recomendada. Isso. Vida nova. Ele vai
seguir a vida dele. É isso, e esse é um assunto tão importante que certamente a gente vai retomar em outras edições aqui do Rural Notícias para falar sobre essa questão da recuperação judicial, né, que vem crescendo muito no Brasil. E como disse o Dweck, é preciso identificar caso a caso para saber quem se adapta, quem precisa, quem não vale a pena, e a gente certamente vai voltar a esse tema. Obrigado, viu, Dweck, pela sua aula aqui no nosso programa e até uma próxima. Boa noite.